Galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução de atividades. Vamos juntos, então, mergulhar mais uma vez em milhares de atividades matemáticas? Vamos lá, então! E agora, atividade 2. Essa é a planta baixa de uma casa que está em construção. E todos os cômodos são retangulares. Exatamente. Olhe lá, acompanhem a planta baixa. Ali nós conseguimos identificar o quarto 1, com as medidas 3,5 e 3 metros. Nós conseguimos identificar o quarto 2, com as medidas 2,5 e 4 metros. Nós conseguimos identificar a sala com as medidas de base 3,5 e de altura 5,5 metros. E a cozinha, ok? Bom, vamos ver o que ele pede? Letra A. Nos quartos, o piso será em madeira, quanto no mínimo de revestimento em madeira deverá ser comprado. Quando nós precisamos revestir um cômodo, como no caso os quartos, nós vamos calcular área para saber qual a área que nós vamos precisar revestir, ok? Lembrando que em retângulos, a área é dada pelo cálculo da base vezes a altura. Vamos então para o quarto 1. Observe que você olhando a planta, para você a base teria medida de 3,5 e a altura teria medida de 3 metros, né? Ok? Então vamos lá? Quarto, área igual a base vezes altura. Base, então seria 3,5, altura 3. Então, seria 3,5 vezes 3. Resultado disso, 10,5 metros quadrados. Metros quadrados porque multiplicamos 3,5 metros vezes 3 metros. Metros vezes metros, metros ao quadrado. É como se você multiplicar 2 vezes 2. Você poderia escrever 2 ao quadrado. Tudo bem? Bom, temos então a medida do quarto 1, medida do quarto 2. Vamos lá, mesma coisa, área igual a base vezes altura. No quarto 2, para quem está olhando, a base parece ser a medida de 2,5 metros e a altura a medida de 4 metros. Então, substituindo, área igual 2,5 vezes 4. Efetuando esse cálculo, a área mede 10 metros quadrados. Tranquilo? Muito bem, ainda não acabou. Observe a pergunta. Quanto no mínimo de revestimento em madeira deverá ser comprado para os 2 quartos? Ou seja, eu preciso comprar o revestimento para o quarto 1 e para o quarto 2. Então, quarto 1 mais a área do quarto 1 mais a área do quarto 2. Dessa forma, área do quarto 1 mais a área do quarto 2. Temos lá, então, 10,5 mais 10. Isso vai resultar em 20,5 metros quadrados. Bem tranquilinho, né, galerinha? Vamos adiante? Ainda continuando com a atividade 2, atividade da planta baixa da casa em construção. Vamos analisar? Letra B. Na sala, o piso será revestido com porcelanato. Quantos metros quadrados, no mínimo, serão necessários para cobri-lo? Muito bem, vamos analisar a medida da sala. Nós temos ali, aparentemente, como altura, a medida de 5,5 metros. E a base, ela não está mostrando nenhuma medida aparente, que esteja bem clara e visível, a não ser aquele 7,8 metros, que não é somente da sala, ok? Bom, analise o quarto 1, então, lá destacado em vermelho, aquela parede lá que está medindo 3,5 metros. Ela tem exatamente a mesma medida da parede da sala, logo, que seria a base. Logo, essa base da sala tem a medida de 3,5 metros. Assim, o cálculo dessa área se dá por base vezes altura, altura 5,5 metros, né? Temos lá, então, área, base 3,5 vezes altura 5,5. E o resultado disso, 19,25 metros quadrados. Bem tranquilinho, né? Nesse caso, serão necessários, no mínimo, 19,25 metros quadrados de porcelanato para revestir a sala. Letra C. Qual é a área total dessa casa? Lembrando que essa casa ela tem um formato retangular, né? Então, ali para a base, nós temos a medida de 7,8 metros e para a altura,
nós devemos somar 3 metros do quarto 1 com 5,5 metros da sala. 3 metros mais 5,5 metros resulta em 8,5 metros. Dessa maneira, a área da casa será igual à base 7,8 vezes a altura, 8,5. Vamos lá? Área igual 7,8 vezes 8,5. O resultado disso, 66,30 metros quadrados. Dessa maneira, a casa apresenta uma área total de 66,30 metros quadrados. Bem tranquilo, né, galerinha? Seguindo. E agora, galerinha, atividade 4. A embalagem a seguir tem a forma de um cubo com 30 centímetros de aresta. Para revestir toda essa caixa, será necessário mais do que 1 metro quadrado de papel? Justifique sua resposta. Observe bem que nós temos ali uma caixa de presente, não é verdade? E para embalar essa caixa de presente, nós vamos precisar de uma quantidade de papel. Muito bem, a dúvida é, essa quantidade de papel necessária será mais do que 1 metro quadrado ou menos? Inicialmente, quando falamos em metro quadrado, já estamos dando a dica. Nós precisamos calcular a área, exatamente. A área de papel que será necessária para embalar essa caixa, que tem o formato de um cubo. Uma vez que a dica foi o formato de um cubo, nós podemos planificar esse cubo, exatamente. Vamos planificá-lo? Pronto, muito bem. Observe que um cubo, ele tem 6 faces, ok? E essas faces são formadas por quadrados. Quadrados têm a mesma medida do lado. Então, observe ali que nós temos 6 faces do cubo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Então, para formar um cubo, nós precisamos de 6 quadrados, exatamente. Lembrando que o enunciado diz que o cubo tem aresta de 30 centímetros. Agora, vamos destacar uma dessas faces, um quadrado desses. Pronto. Cada quadrado desses vai apresentar lado de 30 centímetros. Então, observe bem a diferença. Em se tratando de um quadrado, nós temos lado de 30 centímetros. Em se tratando da figura cubo, aí o nome muda, é aresta de 30 centímetros, ok? Bom, nós precisamos descobrir a área que nós vamos precisar embalar. Como nós temos 6 quadrados, nós vamos calcular o valor de 1 quadrado, da área de 1 quadrado e multiplicar por 6. Vamos lá, então? Para cálculo da área de 1 quadrado, base vezes altura. Muito bem, então vamos lá. Área igual base vezes altura. Área igual 30 vezes 30. E o resultado disso, 30 centímetros vezes 30 centímetros, resulta em 900 centímetros quadrados. Perfeito. Então, a área de 1 quadrado, que compõe o cubo, mede 900 centímetros quadrados, certo? Porém, nós temos 6 quadrados, portanto, 6 vezes 900. Vamos lá? Isso, 6 vezes 900 resulta em 5.400 centímetros quadrados, ok? Detalhe, nós queremos saber se para embalar esse cubo, essa caixa, nós precisaríamos de mais do que 1 metro quadrado de papel. Observe que o que nós precisamos ali, de acordo com o que nós calculamos, são de 5.400 centímetros quadrados. Porém, a pergunta é em metros quadrados. Dessa maneira, nós vamos precisar usar a tabelinha de conversão. Como estamos falando em centímetros quadrados, tabelinha de área, medidas de área na telinha. Muito bem. Lembrando que se nós formos da unidade de metros quadrados na direção de centímetros quadrados, nós vamos multiplicar por 100. Agora é por 100, porque nós estamos falando sobre área. Se nós formos de centímetros quadrados para metros quadrados, nós vamos dividir por 100, ok? Então, vamos marcar, temos 5.400 centímetros quadrados. Nós vamos deslocar para metros quadrados. Então, nesse caso, nós vamos dividir. Vamos efetuar sucessivas divisões até chegar em metros quadrados. Vamos lá, então? 5.400 divididos por 100 resulta em
Isso mesmo, 54 decímetros quadrados. 54 decímetros quadrados, para chegar em metros quadrados, nós devemos dividir novamente por 100. Dividindo por 100, teremos como resultado 0,54 metros quadrados. Ok, perfeito. Dessa maneira, nós já percebemos que será necessário menos de 1 metro quadrado de papel para revestir toda essa caixa de presente. Bem tranquilinho, né? Seguindo. Atividade 5. Complete as lacunas expressando cada medida na unidade indicada. Muito bem. Medidas a serem trabalhadas. Letra A, letra B, letra C e letra D. Observe que nós vamos fazer transformações de metro quadrado para centímetro quadrado, de milímetro quadrado para centímetro quadrado novamente, de quilômetro quadrado para metro quadrado e de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, nós vamos usar a tabela de unidades de área, né? Vamos trabalhar com área, metro quadrado. Temos lá as unidades, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Lembrando que se estamos na unidade de quilômetro quadrado e vamos fazer um deslocamento no sentido de milímetros quadrados, nós vamos multiplicar por 100, ou seja, se nós deslocarmos da esquerda para a direita, multiplicamos por 100. Se estamos em milímetros quadrados e vamos no sentido de quilômetros quadrados, ou seja, da direita para a esquerda, dividimos por 100. Vamos lá, então? Primeira medida que nós temos ali, letra A, 5 metros quadrados. Vamos marcar lá, em metros quadrados, 5 metros quadrados. E queremos ver a equivalência dessa medida em centímetros quadrados. Observe que, nesse caso, nós vamos deslocar da esquerda para a direita. Sendo assim, nós vamos multiplicar por 100. Vamos lá? 5 vezes 100, 500. 500 vezes 100, 50.000. Assim, 5 metros quadrados corresponde a 50.000 centímetros quadrados. Muito bem. Temos agora a letra B. 8.007 milímetros quadrados para acharmos a correspondente medida em centímetros quadrados. Então, vamos marcar 8.007 milímetros quadrados, marcadinho. Vamos deslocar para centímetros quadrados. Verificamos que faremos o deslocamento da direita para a esquerda. Nesse caso, efetuaremos uma divisão por 100. 8.007 dividido por 100, 80,07 centímetros quadrados. Assim, 8.007 milímetros quadrados corresponde a 80,07 centímetros quadrados. Muito bem. Letra C. 1,58 quilômetros quadrados para metros quadrados. Então, vamos lá marcar 1,58 na unidade de quilômetros quadrados. Vamos chegar até metros quadrados. Deslocaremos da esquerda para a direita. Nesse caso, faremos sucessivas multiplicações por 100. Sendo assim, 1,58 vezes 100 resulta em 158. 158 vezes 100 resulta em 15.800. 15.800 vezes 100 resulta em 1.580.000 metros quadrados. Desse modo, 1,58 quilômetros quadrados corresponde a 1.580.000 metros quadrados. Tranquilo, né? E a última letra D, 564,1 centímetros quadrados para metros quadrados. Então, estamos na unidade de centímetros quadrados, né? Faremos o deslocamento para metros quadrados, exatamente. Dessa maneira, vamos fazer sucessivas divisões por 100. 564,1 dividido por 100 resulta em 5,641. 5,641 dividido por 100 resulta em 0,5.641 centésimos de milésimos do metro quadrado. Ok, então 561,1 centímetros quadrados é igual a 0,05.641 metros quadrados, ok? Seguindo. Atividade 6. Considere um quadrado com 5 centímetros de lado. Dobrando-se a medida do lado, o que acontece, letra A, com o perímetro do novo quadrado? Muito bem,
Vamos desenhar aqui um quadrado com 5 centímetros de lado. Exatamente, prontinho. Verifique que o que o enunciado quer é, dobrando-se a medida do lado, o que acontece com o perímetro do novo quadrado, desse novo quadrado com essa nova medida. Bom, antes vamos calcular a medida do perímetro desse quadrado de 5 centímetros de lado. Como o quadrado tem 4 lados, 4 vezes 5 resulta em 20 centímetros. Então, o perímetro desse quadrado de 5 centímetros de lado é 20 centímetros. A soma de todos esses lados resulta em 20 centímetros. Vamos agora fazer um novo quadrado, dobrando a medida do lado. Então, 5 centímetros é a medida do lado do primeiro quadrado. Dobrando essa medida, 5 vezes 2, o próximo quadrado terá a medida de 10 centímetros de lado. Exatamente. Perímetro desse novo quadrado, 4 vezes 10, que vai resultar em 40 centímetros. A partir disso, podemos tranquilamente verificar o que acontece com o novo perímetro do quadrado, né? Com esse novo quadrado. Observe que o primeiro quadrado tinha perímetro de 20 centímetros e o novo 40 centímetros. Assim, concluímos que, dobrando-se a medida do lado, o novo quadrado terá o dobro do perímetro do primeiro quadrado. Tranquilo, né? Letra B. E agora, vamos verificar o que acontece com a área desse quadrado? Explique sua resposta. Bom, a área do primeiro quadrado seria base vezes altura, né? Vamos agora colocar aqui número nos quadrados. O primeiro quadrado ali de 5 por 5 vai ser o quadrado 1. E o quadrado de 10 por 10 vai ser o quadrado 2. Ok. No quadrado 1, nós temos base vezes altura. Para calcular a área, 5 vezes 5, a área vai ser 25 centímetros quadrados. Área. E o quadrado 2, 10 vezes 10, que vai resultar em 100 centímetros quadrados. Bom, dessa maneira, nós observamos o quê? Que dobrando-se a medida do lado, o novo quadrado terá o quádruplo da área do primeiro quadrado. Sim, porque 25 vezes 4 resulta em 100. Dessa maneira, o quadrado de 10 por 10 terá o quádruplo da área do quadrado de 5 por 5. Tranquilo, né? Galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo de resolução de atividades. Isso mesmo. Espero que tenham curtido bastante e principalmente tirado suas dúvidas. Espero vocês em breve. Até mais. Bye, bye.